Hoje nós vamos de resumo da função, o quê? Função afim. Primeiramente, a função, ela é uma letra, a gente pode chamar de F, de G, de H, né? E ela sai do conjunto dos reais e chega no conjunto dos reais. Mas o que é isso? Aqui é o conjunto do domínio e aqui a minha imagem. Então, a minha função f, ela vai pegar um elemento do meu domínio, que eu vou chamar de x, e vai levar um elemento da minha imagem, que eu vou chamar de y. E qual vai ser a lei dessa função, né? A lei de formação dessa função. Então, a f, ela vai pegar um elemento do meu domínio e ela vai ser da seguinte forma: a que multiplica x mais b, com a e b pertencente aos reais, onde a e b são valores fixos, né? Então, a e b aqui, ó, nesse caso, são valores já que eu conheço. E a minha variável é o x. A única coisa que eu vou variar é o meu x. O a e b são valores que eu vou fixar. E o nome de a e b são coeficientes. E o meu x é a variável, né? Tá, mas vamos direto para a função afim e estudar os casos dela. Então, eu tenho a função afim, definida assim, com essa lei de formação, e a gente vai analisar os casos onde a é igual a zero. Quando o meu a é igual a zero, a minha lei de formação fica o quê? Zero que multiplica x mais b. Então, isso daqui se anula, então a f fica f de x igual a b. Não independe do valor de x. Se eu pegar 2, 3, 4 para o valor de x, sempre vai ser o valor b, sempre a minha f vai ser o valor b. Então, o nome dessa função é função constante. E o gráfico dessa função, ela é uma reta paralela ao eixo x, tá? Que ela é paralela ao eixo x, e ela corta no eixo y no ponto 0 e b. Vamos para um exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2. Então, não importa o valor de x. O x pode ser 1000, pode ser menos 1, sempre vai ser igual a 2, né? Não importa, ó. Sempre a imagem vai chegar no 2. Então, vamos pegar f de x igual a 2. Então, como que ficaria o gráfico dessa função, né? Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x, onde o ponto que ela vai interseccionar aqui no eixo y é 0 e 2, as coordenadas. E se fosse f de x igual a menos 3? Ah, então o gráfico já muda, né? Ele é uma reta paralela ao eixo x que corta no ponto da imagem aqui, né? Ela corta no eixo y o 0 e o menos 3. Agora vamos analisar o caso onde o b é igual a 0. O que vai acontecer quando eu tiver um b igual a 0? A minha f de x, ela vai ser a que multiplica x, né? Que o a é um valor diferente de 0 pertencente aos reais, mais 0. Então, essa parte some e fica apenas ax. E o nome dessa função é chamada de função linear. Então, ela é uma função afim, mas ela mais especificamente é chamada de função linear. E como que é o gráfico dessa função linear? Ela vai ser uma função que vai ter uma reta que sempre vai passar pela origem. Então, ela vai ser assim, ó. Ou assim, ou assim, ou pode ser um pouquinho mais inclinada, né? Vamos para um exemplo. F de x é igual a 2x. Então, essa função, ela passa pela origem e é uma função linear. E ainda mais, dentro da função linear, a gente tem um caso específico quando a é igual a 1, né? E no caso, a gente já sabe que o b é igual a 0. Então, a é igual a 1, b igual a 0. O nome dessa função é a função
identidade. Por quê? A f de x vai ser igual a 1x mais 0, que vai ser f de x igual a x. Ou seja, é identidade. Ela pega o x e leva nele mesmo. Então, por isso que a gente chama ela de função identidade. E o gráfico dessa função, ela vai ser também passando pela origem, só que ela vai cortar o plano cartesiano, né? O primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio. O que significa isso? Se aqui eu tenho 90 graus, ao fazer, né, o gráfico dessa função, agora aqui eu vou ter 45 graus e 45 graus. Ela corta exatamente ao meio. Ela é simétrica. Ok, então a gente viu os casos onde A é igual a 0, B é igual a 0. Agora vamos analisar o comportamento dessa função afim. Novamente, vamos analisar o coeficiente A, que é chamado de coeficiente angular, né? O que é o coeficiente angular? Podemos também identificar ele como sendo a taxa de variação, né? Que vai ser o ΔY sobre o ΔX. E é o valor de A que vai definir se a função é crescente ou se a função é decrescente. Então, vamos fazer a definição formal da função crescente. Na função crescente, o meu A vai ser positivo. E eu tenho x1 e x2 aqui no meu domínio. Então, x1 é menor do que x2. Então, a f de x1 é menor do que a minha f de x2. Então, eu escrevo aqui, ó, f de x1 é menor que a minha f de x2. Agora, se a minha função é decrescente, o que acontece? O meu a, ele vai ser negativo. E a minha função vai ser decrescente. Então, dado x1 menor, por exemplo, que x2, x1 menor do que x2, a minha f de x1 vai ser o contrário, né? Ela vai ser maior do que a f de x2. Então, vai acontecer o contrário, ó. E muda o sinal, ó. Então, é isso. Analisando o coeficiente angular, a gente tem que quando o A é maior do que zero, a função é crescente. E se o A é menor que zero, a função é decrescente. Já o B, a gente analisa ele e é chamado de coeficiente linear, ou também chamado de termo independente. Ao analisar o gráfico, a gente vê que esse coeficiente linear, ele vai ser a interseção com o meu eixo y. Então, aqui as coordenadas é 0 e P, igual a gente já viu anteriormente. Então, vendo de longe, a gente tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. O angular define o ângulo, né, da minha função e o linear define aonde ela vai tocar no eixo y. Agora, a gente vai ver o zero da função. Para encontrar o zero da função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que f de x é exatamente igual a zero. E aí eu vou encontrar a interseção de onde o eixo x vai ser tocado pela minha função, né? Então, o gráfico da minha função está aqui e esse vai ser o zero da minha função, onde ele vai tocar no eixo x. Diferente daqui, ó, que era o coeficiente linear, tocava o eixo y. Então, aqui vai tocar o eixo x. Mas qual é a coordenada, né? Então, a gente vai analisar. Eu sei que a minha f é o quê? A que multiplica x mais b. E isso tem que ser igual a 0.
Aí, eu quero isolar o meu x. O que eu faço? A que multiplica x é igual ao b, passa para o outro lado negativo, menos b. E o a que está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, fica x é igual a menos b sobre a. Então, quando eu tenho esse x, esse valor atribuído para x, vai ser exatamente onde ele vai tocar o eixo das abscissas, né? Que o x é o eixo das abscissas e o eixo da coordenada. Então, a coordenada aqui deste ponto do zero da função vai ser menos b sobre a para x e 0 para y. Vamos fazer um exemplo para fixar? A f de x é igual a 2x mais 4. Então, o que eu vou analisar? O meu a é igual a 2, o meu b é igual a 4. Como o meu a é maior do que 0, ela vai ser uma função crescente e ainda mais. Analisando o meu coeficiente linear, eu sei que ela vai tocar no eixo y no ponto 4. Então, eu sei que aqui no ponto 4 é onde ela vai tocar. Se ela é uma função crescente, ela vai ser assim, né? Com esse grau de inclinação. E qual vai ser esse ponto aqui, o zero da minha função? Então, é quando f de x é igual a zero, mas a gente já sabe que é quando o meu x é igual a menos b sobre a, que nesse caso vai ser menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, nesse ponto aqui é o menos 2.